Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo para falar, é claro, de Vasco, e realmente é inacreditável o que acontece quando se trata de CBF. Duas atitudes em menos de 24 horas que são de fato inaceitáveis para o torcedor vascaíno. A gente vai falar sobre isso, esclarecer essa situação que envolve desde um adiamento da partida contra o Bahia de domingo para segunda, sem falar com a diretoria do clube, e também uma não permissão de passar o jogo entre Vasco e Guarani para Manaus, mesmo diante de uma permissão por parte já do Vasco e do Guarani. Mas, por motivos não justificados, a CBF vetou essa mudança. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre venda do Felipe Coutinho, que pode gerar milhões de reais aí ao Vasco e de fato anima o torcedor, trazer também a atualização da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, pois ontem tivemos mais uma partida que terminou a rodada, e muitas outras informações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like, que ajuda demais no nosso crescimento. E é claro, aqui embaixo também o seu comentário. Vídeo todos os dias, 11 e 5 e meia da tarde. Às vezes também colocamos vídeo à noite, por volta das 10 horas. O vídeo sempre sai 11 horas, porém como ontem foi meu aniversário, eu acabei acordando um pouco mais tarde. E hoje a gente está colocando esse vídeo agora às 2 e meia da tarde. Tranquilo, rapaziada? Mais à tarde, 6 horas, temos um vídeo aqui novinho para vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação. Falar de Vasco, eu já quero iniciar falando sobre o que vem acontecendo com a CBF. Como já explicado, em menos de 24 horas foram duas atitudes que revoltaram a diretoria do Vasco. Se tratando do adiamento da partida contra o Bahia e também do veto por parte da transferência do jogo que seria em São Paulo contra o Guarani para Manaus. Primeiramente, sobre essa adiação, esse adiamento, aliás, da partida contra a equipe do Bahia. Inicialmente, o Vasco queria jogar contra o Bahia neste próximo domingo às 4 horas em São Januário. Uma partida que seria inclusive transmitida pela Globo. Pela primeira vez na temporada, o Vasco teria uma partida do Campeonato Brasileiro sendo transmitida pela emissora. Porém, a PM do Rio de Janeiro, a BEP, se eu não me engano, né, que é o Batalhão Especial da Polícia Estadual, algo do tipo, pediu o adiamento da partida à Ferj, porque no mesmo dia será realizado no Newton Santos, Botafogo e Fortaleza. Então a PM, no caso o Batalhão de Segurança aqui do Rio, pediu para a Ferj transferir uma das duas partidas, ou do Botafogo e Fortaleza para a segunda, ou a do Vasco contra a equipe do Bahia para a segunda, porque não teria batalhão suficiente para dar condições da segurança, não teria efetivo suficiente para garantir a segurança nas duas partidas no mesmo dia. Diante disso, a Ferj pediu para a CBF, porque é assim que funciona, né? A Ferj é responsável pelos clubes do Rio de Janeiro, pediu para a CBF transferir o jogo entre Vasco e Bahia. Isso tudo aconteceu sem o Vasco ter a mínima noção do que estava acontecendo. E a CBF, de imediato, aceitou, acatou e passou a partida para a segunda. Vasco e Bahia, em vez de ser realizado no domingo às 4 horas como de início, será realizado na segunda-feira às 7 horas da noite. Porém, o Vasco já se programou completamente para que a partida acontecesse, aliás, na segunda. Desde treinamentos, desde posicionamento por parte da comissão técnica, venda de ingressos, que já iniciou hoje, e várias outras coisas que ocorrem, né, por trás dos bastidores, para que a partida fosse realizada inicialmente no domingo. E com isso, o Vasco, não sabendo de nada que estava acontecendo, foi surpreendido ontem com essa notícia do adiamento. E por meio de nota, hoje na parte da tarde, o clube veio reclamar dessa atitude, dizendo o seguinte: o Vasco da Gama informa que foi surpreendido com a decisão da CBF no meio da noite de ontem de alterar o jogo diante do Bahia de domingo à tarde para segunda-feira à noite. O clube acredita que, além das perdas esportivas e financeiras, a mudança prejudica também o seu torcedor, que já estava preparado para se deslocar de outros lugares do estado e do país para São Januário no fim de semana. O Vasco está desde as primeiras horas da manhã de hoje fazendo gestões junto à CBF, Ferj e Polícia Militar para encontrar uma solução para reverter essa situação que desvaloriza a competição e só traz prejuízos aos clubes, ao futebol e também ao Rio de Janeiro. Como já informado, né, o Vasco fez essa nota aí e agora espera um posicionamento favorável por parte da CBF com o clube, que de fato prejuízo. Aquele torcedor de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, que gostariam de vir num domingo à tarde, ver Vasco e Bahia em São Januário,
com o adiamento para segunda, não tem chances mais de fazer essa viagem e vir ao nosso Caldeirão acompanhar a partida. Uma atitude inacreditável por parte da CBF, a primeira, porque além dessa, também tivemos outra, dessa vez tratando da partida contra a equipe do Guarani, porque foi informado também ontem que a CBF vetou a transferência da partida entre Guarani e Vasco de São Paulo para Manaus, porque o que acontece? Vamos primeiro contextualizar a situação. A partida após o Bahia, na 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será contra o Guarani, sem ser nesse final de semana, no próximo. Inicialmente, a partida seria no Brinco de Ouro, estádio do próprio Guarani. Porém, devido a uma mudança de gramado, o estádio está passando por essa mudança, um grupo de empresários pediu para realizar a partida entre Vasco e Guarani em Manaus, passar a partida para lá, local onde tem muitos torcedores vascaínos. Provavelmente o estádio estaria cheio de torcedores do Vasco, né? Então esse grupo de empresários conseguiu aval por parte da diretoria cruzmaltina, que concordou com a ideia de passar o jogo para lá, e também com parte da diretoria do Guarani. Ou seja, os dois clubes já teriam dado ok, o aval, para que a partida fosse realizada em Manaus. E o mando do Guarani, ao invés de ser no Brinco de Ouro, por causa dessa mudança de gramado, fosse em Manaus. Porém, por motivos injustificáveis, porque a CBF não se justificou, ela vetou a ida dessa partida para Manaus, pois, segundo ela, o regulamento diz que o clube mandante não pode mandar o jogo fora do seu próprio estádio sem o aval da entidade. O clube mandante é o Guarani. A CBF não permitiu, ou seja, não poderá ter a partida entre Vasco e Guarani fora de São Paulo, no caso, em Manaus. Com isso, a partida deve acontecer em Araraquara, muito provavelmente o mesmo local onde foi Vasco e Ferroviário no início desta temporada. Ou seja, duas atitudes surreais da CBF, injustificáveis, porque lembrando que nesse último domingo tivemos Vasco e Botafogo, lá no Mané Garrincha, em Brasília. A CBF permitiu, não teve problema nenhum. Agora, se tratando do Vasco, quando quer mandar para Manaus a partida, a CBF veta, sendo que tanto o Guarani como o Vasco já tinham dado ok, já tinham aceitado, já tinham gostado da ideia, da proposta, queria gerar dinheiro, tanto para o Guarani também, que esse grupo de empresários iria pagar, iria fazer uma grande festa no local, na Arena Amazônia, mas a CBF vetou. Ou seja, em menos de 24 horas, a CBF conseguiu, de fato, atrapalhar completamente a vida do Vasco. Vetando um jogo contra o Guarani na Amazônia, podendo gerar uma grande presença de público de torcedores vascaínos no local e também adiando a partida contra o Bahia, que seria domingo para segunda, sem o consentimento da diretoria cruzmaltina. É de fato inacreditável o que a CBF conseguiu fazer nesse período, espaço de tempo. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou dessas atitudes. Seguindo, né, rapaziada, só para esclarecer, ontem tivemos mais uma partida da 5ª rodada, no caso a última, foi um jogo entre CRB e Sampaio Corrêa, e o CRB conseguiu a sua primeira vitória na competição, vencendo por 2-1 em casa. Com isso, inclusive, com essa vitória, eles permanecem, né, na última colocação, mas chegam agora a 4 pontos. Essa partida acabou não interferindo em nada, né, na tabela do Vasco. O Vasco segue na 5ª colocação da Série B com 10 pontos, o único time invicto da competição, com a mesma pontuação do Grêmio, 4º colocado, 1 pontinho a menos que o Sport Recife, 3º colocado, e 3 pontos a menos que o Cruzeiro e o Bahia, líder e vice-líder da competição. A vitória contra o Bahia nesse próximo final de semana pode colocar o Vasco, inclusive, na vice-liderança da competição. Então, uma animação grande aí para essa partida por parte do torcedor vascaíno. Tranquilo, rapaziada? E para finalizar, falar sobre Felipe Coutinho, o menino Couto, como muitos falam, cria das categorias de base do Vasco da Gama, é um atleta do Barcelona, né? Porém, o atleta não vinha tendo espaço por lá e foi emprestado ao Aston Villa, clube do futebol inglês. Pelo Aston Villa ele já conseguiu 4 gols e 3 assistências em menos de 20 jogos, né, pelo Aston Villa, um número relativamente bom. Conta aí com apoio, conta com realmente uma moral, tem uma moral muito grande com o Steven Gerrard, que é o treinador do Aston Villa, e o Aston Villa hoje está disposto a fazer a compra do Felipe Coutinho. O Barcelona, inclusive, gostaria de negociá-la por um valor mais alto, mas os dois chegaram já no denominador comum de vendê-lo, no caso, o Barça,
ao Aston Villa por 20 milhões de euros, algo em torno de 108 milhões de reais na cotação atual. Essas informações vieram do jornal Mundo Desportivo. E pelo Vasco ser o clube de formação que formou o atleta, tem direito ao famoso mecanismo de solidariedade, que é 2,25% de toda a venda de atletas criados nas categorias de base do clube, segundo a FIFA. E esse valor, no caso da venda, pode gerar quase 2 milhões de reais ao Vasco. O valor ultrapassa, chega a 2 milhões e 200 mil, 2 milhões e 300 mil, mas em média 2 milhões de reais poderão estar chegando no cofre do Gigante da Colina nos próximos meses, caso essa venda venha a ser concretizada. Ou seja, Felipe Coutinho, quase fazendo 30 anos, muito perto de completar a idade, após mais de 10 anos já de saída do Vasco, ainda está ajudando financeiramente o clube com as suas vendas pelo futebol mundial. Ou seja, o Vascão ganhando uma grana aí devido à venda do Felipe Coutinho. Então, informação importante que você, torcedor vascaíno, não poderia deixar de saber, lembrando que muito provavelmente essa será a última transferência do Felipe Coutinho no mercado do futebol europeu, já vai fazer 30 anos, vai assinar um contrato por algo em torno de 3 anos com Aston Villa, após esse contrato já estará com uma idade avançada e muito provavelmente estará retornando ao futebol brasileiro. Quem sabe esse retorno não poderá ser no Vasco da Gama, a gente já espera com o Vasco em outro momento no cenário do futebol nacional. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.